mensagem, eu convido você que abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Se a sua Bíblia estiver aberta, porque nós lemos o capítulo 4, volte uma folha. Nós leremos a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Leremos do verso 11 até o verso 16. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 11 ao verso 16. Diz assim a palavra de Deus: eu irei fazer a leitura. Convido a você que mesmo assentado, mas em reverência à palavra de Deus, acompanhe em sua Bíblia. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Vamos orar. Pai Santo, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite. Tu que és Santo, 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 o Deus verdadeiro, nós rogamos que nessa noite o Senhor envie o Teu Santo Espírito para trabalhar nos nossos corações, convencer-nos, ó Deus, dos nossos maus caminhos e guiar-nos pela Tua verdade, pois Ele é o nosso Consolador. É Ele quem nos guia em toda a verdade. Ó Deus, nessa noite nós suplicamos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Abra, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes, para que nós, como igreja, sejamos transformados pela Tua santa palavra. Palavra essa que é viva e eficaz. Palavra essa que tem poder para nos convencer dos nossos maus caminhos. É no nome de Jesus que nós entregamos este momento nas Tuas mãos. Amém. Irmãos, nesta noite nós estaremos retornando à nossa série de mensagens na carta aos Efésios. Nós paramos no mês de outubro para falar acerca da Reforma Protestante. Demos 5 mensagens no mês de outubro sobre a Reforma Protestante. E agora nós estamos retornando à carta aos Efésios, retornando às exposições na carta aos Efésios. E a última mensagem que foi pregada, nós falamos no capítulo 2, do verso 8 ao verso 10. E o título da última mensagem foi Como e para que Deus salva pecadores. Queremos dar apenas um panorama na carta aos Efésios,
para que nós possamos relembrar alguns conceitos básicos. Nós dividimos essa carta em duas partes. E essa primeira parte que nós estamos estudando, que vai até o capítulo 3, ela fala sobre a formação da igreja, como Deus forma a sua igreja. Qual é o plano de Deus em formar a igreja? Qual é o propósito de Deus? Quais são os mecanismos que Deus utiliza para salvar pecadores, para inserir pecadores na igreja? E, contudo, Paulo também define o que é igreja. O que é igreja? Na segunda parte, nós veremos quais são os propósitos de Deus para essa igreja que foi formada. Essa igreja que foi formada desde o Senhor Jesus Cristo. Paulo escreve essa carta quando ele estava preso em Roma. Por meados do ano 60, 62, ele estava preso na cidade de Roma. Paulo estava há poucos anos aí de sua morte, da sua decapitação. E ele escreve essa carta para consolar os irmãos da igreja de Éfeso acerca da sua prisão. Veja, eu estou preso, mas eu estou escrevendo cartas para vocês. Mas ele também escreve essa carta para instruir aqueles irmãos acerca do que é a igreja. Acerca da união que a igreja deve ter em Cristo. E acerca de quais são os propósitos de Deus para essa igreja que foi formada. Este é um breve panorama da carta aos Efésios, só para nós relembrarmos alguns conceitos básicos. Mas uma questão a se considerar acerca do plano de Deus para a redenção é que desde o início da história, meus irmãos, Deus vem trabalhando em prol da salvação da humanidade. Nós vemos que lá no Éden o homem peca e o homem cai, ele desobedece a Deus. E desde o início da história, Deus vem trabalhando em prol da salvação da humanidade. E este trabalhar de Deus para salvar seres humanos, pecadores e caídos, visa a sua própria glória. O propósito final é a glória de Deus. No final da história, quem será glorificado é o próprio Senhor Deus. Mas a grande questão é, e que o texto nos esclarece, este texto dessa noite, a questão é, quem é o povo de Deus? Será que Deus possui dois povos? Nós estamos vendo aí os acontecimentos com Israel, né? Triste situação de Israel. Mas será que Deus tem dois povos? Será que Israel é o povo de Deus e a igreja também é o povo de Deus? Será que Deus tem dois propósitos diferentes na história? Ele salva dois tipos de pessoa para formar dois povos diferentes? Como conciliar isso? A carta aos Efésios, especialmente neste texto, nos responde a essas questões. E uma resposta básica que nós podemos ter, e que nós já vimos em exposições passadas, é que o povo de Deus é um só. E o povo de Deus são os eleitos de todas as épocas. Sejam os eleitos dentro do povo de Israel, sejam os eleitos dentro de qualquer outra nação. Todo aquele que crê em Deus e recebe a imputação da justiça de Deus, se torna povo de Deus. Ou seja, Deus tem um só povo. Ao longo de toda a história, Deus vem trabalhando para formar um só povo, com remidos de todos os tempos. Não há dois povos. E também não há uma substituição de um povo pelo outro. Como diz a teologia da substituição, em que a igreja agora substituiu Israel. Nós somos o Israel de Deus. Nós não vemos isso claro nas Escrituras. A grande questão é que o que chamamos de igreja, o que nós somos, faz parte do povo espiritual de Deus. Essa raça de eleitos que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. Mas, do mesmo modo, aqueles verdadeiros israelitas que foram salvos no Antigo Testamento também fazem parte do povo espiritual de Deus. Ao longo de toda a história, Deus vem salvando pessoas para acrescentar neste povo espiritual. No Antigo Testamento, não foi todo Israel, não era todo Israel que era salvo. Nós vemos que grande parte de Israel era desobediente,
era corrupto, avesso às ordenanças de Deus, mas havia verdadeiros israelitas. Paulo diz na carta aos Romanos que nem todo israelita é verdadeiro israelita, e nem toda circuncisão é do coração. Mas somente aqueles que foram escolhidos por Deus fazem parte desse povo espiritual que Deus tem formado desde o princípio, desde que o homem pecou e caiu. Portanto, nós chegamos à conclusão de que este Israel étnico que nós conhecemos hoje, esse povo, essa nação de Israel, não é povo de Deus porque eles não são convertidos. Eles não creem no Senhor Jesus Cristo. Eles não creem no Messias. Mas Deus tem um propósito com esse povo. E isso é muito claro nas Escrituras. Deus tem um propósito com esse povo. Deus tem um apreço a este povo. Por mais que eles não façam parte deste povo espiritual de Deus. Mas qualquer judeu que se converte hoje, ele torna a fazer parte do quê? Da igreja. Um judeu que se converte hoje, ele não faz parte do Israel espiritual. Ele faz parte da igreja. O Israel de Deus eram os eleitos, os verdadeiros eleitos israelitas que Deus separou para si. Mas hoje, todo judeu que se converte, ele faz parte da igreja de Cristo. Deus, ao longo da história, vem trabalhando para formar o seu povo espiritual. Sejam salvos do meio do povo de Israel, sejam salvos do meio de qualquer outra nação. Nós fazemos parte de um único povo. Mas para nós entendermos essa história de forma mais clara, logo nos primeiros milênios da nossa história, da história da humanidade, Deus separa para si um homem chamado Abrão. E para este homem Deus faz promessas. Deus promete a ele um descendente, que viria por meio dele um descendente, e diz que por meio dele seriam benditas todas as nações da terra. E Deus concede a esse homem uma marca que faria distinção entre o seu povo e os demais povos, e essa marca é a circuncisão. Deus institui que todo homem deveria ser circunciso, mostrando assim o diferencial do povo que agora estava sendo formado a partir de Abraão. E na verdade essa marca deveria ser uma representação de algo que acontece no coração. E um coração circunciso. Mas, ao passar da história, ao decorrer da história, nós vemos que Deus, a este mesmo povo que ele separa em Abraão, institui essa marca, a circuncisão, ele concede a eles uma lei. Princípios que iriam reger, leis que iriam reger a sua conduta, o seu modo de vida. Veja que Deus dá a eles mais uma marca para serem distintos dos demais povos, porque eles tinham uma lei promulgada pelo próprio Deus. Deus deu a este povo, por meio de Moisés, suas normas, os seus preceitos, e estes deveriam guardar para se separar dos demais povos. O povo de Deus, nós vemos no Antigo Testamento, o povo de Israel, eles possuíam os oráculos de Deus. Eles possuíam os profetas, por meio dos quais Deus falava diretamente com eles. A salvação era unicamente pela fé. E essa lei que foi dada a este povo, essas normas, esses preceitos, elas apontavam para uma única pessoa. Estes povos tinham essa lei para, na verdade, olharem para o Messias, para o Salvador, para aquele que viria e salvaria o seu povo dos pecados deles. O Messias viria e instituiria uma nova aliança com este povo. Deus fez aliança com este povo. Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Moisés, Deus fez aliança com Davi, e agora Ele faz uma aliança com este povo através
do Messias, e essa é chamada a nova aliança. Essa nova aliança, entretanto, que foi feita, que foi profetizada pelo profeta Jeremias lá no Antigo Testamento, ela foi feita por meio do sangue deste Messias que desceu na terra. E nós sabemos quem é este Messias. Este Messias se trata do Senhor Jesus Cristo. A este, o qual eles rejeitaram. Este, o qual a própria casa de Israel não aceitou a sua pregação. O Deus encarnado vem, então, e estabelece uma nova aliança com este povo. Uma nova aliança feita no seu sangue. Mas essa aliança, ao contrário das outras, ao contrário da aliança feita com Davi, com Moisés, com Abraão, essa nova aliança, ela não fica presa somente ao povo de Israel, ela se estende a todos os povos. E então cumpre-se a promessa que Deus faz a Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Essa aliança, nova aliança que foi feita pelo sangue de Cristo, ela se estende a todos os povos, a todas as famílias da terra. Agora não há mais cerimônias, não há mais sacrifícios para cobrir os pecados do povo. Não precisamos de uma lei que aponte para o Messias, porque o seu sangue e a cruz foi exposto no Calvário, mostrando assim a conclusão dessa nova aliança que foi feita por meio de Cristo. E agora, a partir do Novo Testamento, em especial nessa carta, nós vemos que é esclarecido o grande mistério. E qual é este grande mistério? A união de dois povos. A união de dois povos em um só. A união de judeus e gentios em um só povo. Veja que gentios, apenas para esclarecer, é denominado todos aqueles que não fazem parte do povo judeu. E o Novo Testamento esclarece muito bem que a partir dessa nova aliança, por meio do sangue de Cristo Jesus, dois povos são unidos. Dois povos são unidos para formar este povo espiritual, verdadeiros adoradores. Esse povo que hoje nós conhecemos como igreja. Antes, no Antigo Testamento, um gentio, ele deveria se converter ao judaísmo, guardar os preceitos. Mas agora, tanto judeus quanto gentios se tornam um só, se tornam igreja pela fé em Jesus Cristo, pela fé naquele que veio e derramou o sangue da nova aliança. Nós queremos introduzir apenas essas verdades que Deus tem formado a partir de dois povos principais, um só povo espiritual, para podermos explicar aquilo que está escrito nessa Escritura. Porque o tema que nós iremos meditar nessa noite é a união de judeus e gentios. Como se dá a união de judeus e gentios? A união de judeus e gentios, como nós já introduzimos, se deu pelo sangue da nova aliança. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, passa a fazer parte desse povo espiritual de Deus, a igreja. E nós vemos logo nos primeiros versos que lemos nessa noite, que os judeus, os gentios, estavam alheios à revelação de Deus. Eles não receberam uma revelação específica de Deus. Verso 11 e 12 vai demonstrar isso. Verso 11 diz: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Veja que apesar dos gentios estarem alheios à revelação de Deus, eles ainda possuíam um tipo de xingamento. Eles eram chamados de incircuncisos. Isso na época dos judeus, né, era um xingamento. Era um xingamento. Eles chamavam de ser um incircunciso, querendo demonstrar assim a repulsa que se tinha por outro povo, por todo aquele que não era judeu.
a repulsa que sentia, que demonstrar a impureza dos outros povos, como se eles fossem imundos e desprivilegiados, porque não tinham a revelação de Deus. Há um ditado, né, que se atribui a um rabino, que este rabino, né, na época, eu não sei exatamente qual época ele viveu, ele agradecia a Deus por não ter nascido nem gentio e nem mulher. Veja quão era grave, né, a separação que se tinha naquela época. Tanto que no Novo Testamento, Paulo foi acusado de colocar gentios dentro da igreja. Os judeus estavam fazendo o maior burburinho, porque gentios estavam a fazer parte do culto. Eles eram muito separatistas, e eles chamavam aqueles gentios que estavam alheios à revelação de Deus de incircuncisos, querendo demonstrar assim que eles eram imundos e desprivilegiados. Mas esses gentios, conhecidos como incircuncisos, eles estavam sem a promessa de um Messias. Verso 12 vai dizer: naquele tempo estáveis sem Cristo. E a palavra Cristo aqui se refere ao Messias. Veja que o Messias foi prometido ao povo judeu. Os profetas profetizaram, né? Se nós pegarmos o profeta Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 53, nós temos várias profecias, até mesmo alguns salmos, profecias messiânicas. Salmo de número 22. O Messias havia sido prometido para aquele povo que Deus separou desde Abraão. Sendo assim, os demais povos estavam sem a promessa de um Salvador. Sem a promessa de alguém que viria e os salvaria dos pecados deles. Alguém que fosse o libertador. E porque eles não tinham Messias, o verso 12 vai continuar dizendo: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. E a palavra comunidade aqui, ela se refere a povo, a nação. Eles estavam separados da nação de Israel. E haviam vários aspectos, meus irmãos, que separavam os demais povos da nação de Israel. Veja que nós mencionamos algum: a circuncisão, a lei. Os outros povos não tinham a mesma lei que Israel. Deus deu ao povo de Israel até mesmo algumas leis alimentares, algumas dietas, para que eles não se contaminassem com a comida de outros povos. Para que eles não assentassem à mesa com povos pagãos. Os gentios estavam antes da vinda de Cristo, antes da confirmação da nova aliança, eles estavam sem a promessa de um Messias. Eles estavam separados de Israel. Eles não possuíam as mesmas ordenanças que Israel. E se um gentio quisesse crer em Deus e fazer parte, ele tinha que adotar os costumes, as leis israelitas. Esses gentios, nós estávamos estranhos às alianças de Deus. Verso 12 vai dizer: separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Deus, como já fora dito, fez diversas alianças com o seu povo. Fez alianças condicionais, como a lei. Fez alianças incondicionais, como foi feita com Abraão, que por mais que Abraão tenha errado em ter possuído a sua serva Agar, e dessa relação ter vindo Ismael, Deus permaneceu com a sua aliança. E Deus fez uma aliança também com Davi, que o trono de Davi seria perpétuo. Por isso nós cremos que o Messias virá, o descendente de Davi, e reinará por 1000 anos, literalmente, assentado no trono de Davi. Deus fez essas alianças com o povo de Israel. Mas os demais povos com os demais povos não foi feito nenhum tipo de aliança. Porque era de Israel que vinham os oráculos de Deus. Era Israel que aguardava as promessas feitas por Deus. Era Israel o detentor das alianças feitas da parte de Deus. Mas os demais povos, os gentios, estavam separados deste povo.
não possuíam a esperança de um Messias, de um libertador. Eles não possuíam alianças firmadas com o seu povo, mostrando a sua permanência nessa terra e o seu triunfo, as suas vitórias. Eles não tinham alianças. Por isso, todos os outros povos, todos os gentios, todas as nações viviam sem esperança. Verso 12. Estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Afinal, qual ponto eles tinham para ter esperança? Eles não tinham um Messias prometido, um libertador. Eles não tinham alianças feitas consigo. Portanto, esses povos viviam sem esperança. Contudo, sem Deus no mundo. Não possuíam revelação direta de Deus. A palavra, este termo, sem Deus no mundo, a palavra no original é ateus. Eles estavam ateus do Deus verdadeiro. Por mais que eles adorassem a diversos deuses pagãos, como nós temos diversos exemplos no Antigo Testamento, de povos pagãos, de cultos pagãos, por mais que eles adorassem a outros deuses, eles eram ateus em relação ao Deus vivo e verdadeiro. Eles negavam a existência de um Deus vivo e verdadeiro. Eles viviam sem a esperança de um Deus que se revela, de um Deus que se relaciona com os povos. Nós não estamos falando de um ateísmo filosófico moderno, mas de uma negação do Deus vivo e verdadeiro que se revelou ao povo de Israel. Irmãos, este era o estado de todas as nações, exceto a nação de Israel. Sem esperança, sem Deus no mundo, completamente alienados às promessas de Deus, estranhos às alianças, estavam sem um Messias, sem um libertador. Até que Cristo, há mais ou menos 2000 anos atrás, ele encarna e ele reconcilia todos os povos por meio do seu sangue. E que boa notícia é essa? Que boas novas são essas? Que evangelho é esse? Cristo reconciliando os povos por meio do seu sangue. E veja o contraste. Verso 13 diz, mas agora, em Cristo. Veja que este termo, mas agora, faz um contraste com outrora, ou seja, outrora está se referindo a um tempo passado. E faz um contraste também com o verso 12, naquele tempo. Ou seja, lá atrás, outrora, naquele tempo, vocês estavam sem o Messias, sem uma promessa, sem aliança, sem Deus no mundo, sem esperança, mas agora, por mais que os gentios tivessem sem todos os aspectos concedidos a Israel, agora, por meio dessa nova aliança, que é dita na primeira carta aos Coríntios, que é dita no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, todos os privilégios são estendidos às nações. A aliança que foi prometida se estende a todos os povos e Cristo reconcilia todos os povos por meio de seu sangue. Nós vemos no verso 13 que estes gentios, essas nações que estavam distantes de Deus, eles foram aproximados pelo sangue de Cristo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, e essa distância é retratada no verso 12, agora fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Sangue precioso que o Senhor Jesus Cristo derrama na cruz do Calvário, para salvar não somente aquele povo, o povo que ele nasceu, o povo que ele veio, mas para salvar todos os povos, para salvar pessoas de
todas as nações, de todas as línguas, de todas as culturas, todos são agora unidos pelo sangue de Cristo. A partir de Cristo, a partir dessa nova aliança, nós que não somos judeus, acredito que não tem nenhum judeu aqui, nos tornamos coparticipantes. Nós nos tornamos co-herdeiros das promessas de Deus. Nós recebemos os benefícios por meio de Cristo Jesus. Nós fomos aproximados a Deus por meio de Cristo Jesus. E é interessante nós vermos um contraste, que no verso 12 diz que antes, naquele tempo, estáveis sem Cristo. Mas agora, aqueles que estavam sem Cristo, verso 13 declara que estão em Cristo Jesus. Cristo, por meio do seu precioso sangue, aproxima as nações, aproxima os gentios das promessas de Deus. Aproxima os gentios do povo judeu para tornar um só povo espiritual, a igreja. Nós vemos também que no verso 14, a Escritura vai destacar que esses gentios que foram aproximados pelo sangue de Cristo, foram unidos. Ambos os povos foram unidos. Verso 14 vai dizer, porque Ele, se referindo a Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos, e ambos aqui está se referindo a judeus e gentios, de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Até aqui. Veja que por meio de Cristo, aqueles que estavam em inimizade, aqueles que estavam em separação, separados por uma parede de inimizade, foram unidos. Cristo não somente traz paz, mas Ele é a nossa paz. O texto é bem claro. Ele é a nossa paz, meus irmãos. Ele é a nossa paz não somente com Deus, porque Ele nos dá essa paz com Deus, mas Ele é a nossa paz com o povo que nós tínhamos inimizade. Ele é a nossa paz com o povo judeu, Ele é a nossa paz com todas as nações, porque todos foram unidos em Cristo. A parede da inimizade foi derrubada. Nós vemos aqui o efeito do sangue de Cristo sobre a humanidade, que é uni-la em um só povo espiritual. Esta união pode ser realizada somente a partir do momento em que a inimizade é quebrada. Como unir inimigos? Sendo que eles continuam sendo inimigos. Coloque dois inimigos em um lugar e eles vão se matar. Foi por isso que, para realizar essa união, o Senhor Jesus Cristo derruba a inimizade. Todo aquele que professa a sua fé no Senhor Jesus Cristo se torna amigo, se torna irmão. Não há mais inimizade. Não há mais distinção. Porque como nós lemos, é uma só fé. É um só Senhor. É uma só vocação. É um só chamado. Por meio de Cristo, não há mais inimizade neste povo. Jesus Cristo, além de unir os povos, além de aproximar aqueles que estavam estranhos às promessas de Deus, Ele quebra a barreira que fazia separação. Ele quebra essa barreira, a lei. Verso 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Jesus Cristo quebra a barreira que fazia separação, a própria lei. E a palavra abolir significa tornar inoperante, significa tirar o emprego,
significa fazer não ter mais eficiência. Jesus Cristo aboliu a lei, de modo que ela não é mais operante em fazer separação entre dois povos. Ela não é mais eficiente em nos separar dos judeus. Ele aboliu na sua carne. Isso porque ele cumpriu toda a lei, todos os mandamentos, todas as ordenanças. Jesus foi um homem perfeito e sem pecado. E além de ser sem pecado, ele cumpriu toda a lei. É por isso que ele pode nos proporcionar a salvação. Um sacrifício de um homem perfeito no lugar de toda a humanidade. Ele quebra a barreira que fazia separação. O muro da lei e mandamentos judaicos que faziam aquela distinção entre os demais povos, aquela lei que dizia que eles não poderiam ter comunhão, senão ficariam impuros, que não poderiam comer as mesmas comidas, tudo isso foi quebrado, para que a comunhão fosse restaurada. E assim fosse feito um novo homem. E essa palavra novo homem, este termo novo homem no Novo Testamento, diz respeito à igreja. Diz respeito à formação deste povo espiritual que Deus tem formado por meio do sangue de Cristo. Deus quebra as barreiras para formar uma nova criação. A Escritura diz que nele nós somos nova criatura. Nós somos feitura dele, nós somos uma nova criação. E este termo novo homem está ligado a isso, a essa nova criação que tem sido feita por meio de Cristo. Por meio do seu sangue, Jesus quebra todas as barreiras que faziam separação entre os povos, entre as nações, entre as pessoas. De modo que não deve haver mais preconceito. De modo que não deve haver mais distinção. De modo que não podemos ser mais separatistas. Mas entender que Deus tem seus escolhidos de todas as nações, de todos os povos, de todas as culturas, de todas as línguas, de todas as raças. A nova aliança foi feita para todos que Deus elegeu desde antes da fundação do mundo. Para todos os povos. Irmãos, quando nós entendemos essas verdades, veja que nós estamos seguindo um progresso. Começamos falando que Deus abençoa a igreja por meio da Trindade. Capítulo 2 nós falamos que Deus salva pecadores por meio da sua graça. E agora nós temos um progresso a mais na revelação. Que estes pecadores salvos, eles fazem parte de todos os povos. Tanto judeus como gregos. Eles agora são unidos em Cristo Jesus. Fazendo parte da família de Deus. E diante dessas verdades, nós devemos tirar algumas aplicações práticas. Porque isso aí aqui não é só uma verdade teológica que deve ficar na teoria. Nós precisamos tirar algumas aplicações práticas dessas verdades. E a primeira aplicação que eu quero tirar nessa noite é que este ensinamento deve quebrar o nosso orgulho e o nosso desprezo pelos nossos semelhantes. Porque no verso 11, a Escritura diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, ou seja, lembrai-vos de quem vocês eram outrora. E aqui está se referindo a todos nós. Lembrai-vos de quem vocês eram. Lembremos, meus irmãos, de quem nós éramos. Nós não devemos desprezar os nossos semelhantes, só porque são diferentes, só porque têm outra cultura, só porque são de outra nação. Eles são irmãos em Cristo. Deus tem chamado para si pessoas de todos os povos. E isso deve nos fazer quebrar o nosso orgulho, porque nós não somos melhores do que ninguém. Não somos melhores do que os nossos irmãos que estão do outro lado do mundo. Dos nossos irmãos que estão na China, dos nossos irmãos que estão na África, dos nossos irmãos que estão na Angola, nós não somos melhores do que ninguém.
E muitas vezes, infelizmente, há uma ideia de que algumas culturas são melhores do que outras. Mas Deus chama para si pessoas de todas as culturas. E sabe de uma coisa? Todos estes, no final dos tempos, estarão louvando, entoando louvores ao Cordeiro. Como diz o Apocalipse. E quero crer eu, não está explícito nas Escrituras, que cada um louvará em sua língua. Adorando o Cordeiro eterno, Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Essa é a união do corpo. Essa é a união que nós temos em Cristo. Isso deve nos fazer amar uns aos outros. A segunda aplicação que nós precisamos tirar nessa noite deste texto é que muitas vezes nós queremos construir novas barreiras como desculpa para não nos relacionarmos com irmãos que são diferentes. Nós queremos construir barreiras, e essa é a verdade. Queremos construir barreiras baseadas em costumes. Queremos construir barreiras baseadas em crenças que são simplesmente herdadas. Queremos construir barreiras baseadas em perspectivas particulares nossas. Nós hoje, infelizmente, executamos o trabalho de construir as barreiras que Cristo quebrou. De querer obrigar os outros a terem costumes que muitas vezes não têm. E isso quebra a união, quebra a comunhão do corpo de Cristo, quebra a comunhão da igreja. Nós devemos viver em união, para que o nome de Deus seja glorificado. Meus irmãos, nós não devemos construir barreiras como desculpa para nos relacionarmos com os outros. A menos, obviamente, que os outros creiam em heresias e em ensinos errados. Mas precisamos definir bem claro o que são essas coisas, né? Antes de construirmos essas barreiras. Não tenhamos o trabalho de construir barreiras que o Senhor Jesus Cristo derrubou com o seu próprio sangue. E em terceiro lugar, meus irmãos, a terceira aplicação que nós podemos tirar nessa noite é que Jesus Cristo, Ele levou toda a nossa inimizade. Ele derrubou o muro da inimizade. Isso nos dá um ensinamento de que nós, como corpo, como membros do corpo de Cristo, membros da família de Deus, devemos nos despojar de toda a inimizade uns com os outros. Em outras palavras, devemos nos reconciliar com os nossos irmãos. Deus não nos chamou para vivermos em inimizade com os irmãos, para vivermos como separatistas, para cultivarmos dentro de nós motivos para termos inimizade contra o outro. Jesus Cristo levou essa inimizade. Ele derrubou a parede que fazia inimizade. Portanto, meus irmãos, a palavra de Deus essa noite nos desafia e nos convida a pôr essas verdades em prática. Talvez você tenha alguém, um irmão, talvez no meio de nós, ou talvez um irmão de outra igreja, que você esteja em inimizade com ele. Reconcilie-se com seu irmão. Peça perdão ao seu irmão. Retorne à comunhão. Vamos cultivar a comunhão com os nossos irmãos de outras igrejas. Vamos derrubar a inimizade, porque Cristo Jesus derrubou essa parede, para nos tornar um só povo, unidos por aquele precioso sangue derramado no Calvário.